noite nós estamos na Escola Bíblica para Todos e hoje nós estamos na lição de número 5. Estamos estudando sobre defesa da fé, defesa da nossa pregação, daquilo que nós cremos. E hoje nós estamos na lição de número 5. A lição de número 5, os irmãos que estão no grupo, a revista está lá. E você pode também acompanhar, será muito bom. Também quero que você esteja atento para estar com a Bíblia. Como hoje é culto, uma escola, nós vamos ter aí a participação dos irmãos na leitura de textos bíblicos. Lição de número 5, o título é Jesus é Deus. Você pode repetir após mim? Pronto, eu estava esperando a resposta, se podia repetir, né? Aleluia. Diga, Jesus é Deus. Você crê nisso? Texto áureo, diga texto áureo. Diga, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 1, é o texto do nosso texto áureo. Vamos recitar a verdade prática? Diga assim após mim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Aleluia. O nosso texto, a nossa verdade prática, daquilo que nós vamos relembrar, visto que a maioria aqui ou aprender, é que a divindade, Jesus é Deus. Esta é uma verdade muito clara e reta. Não tem curva, não tem subida, não tem dificuldade em entender na Bíblia que Jesus é Deus. Nem na Bíblia, nem quando a gente estuda o ministério de Jesus na terra, muito menos quando a gente observa as suas obras. A gente observa, quem observa essas três coisas, principalmente a Bíblia Sagrada, vai perceber, Jesus é Deus. Então, a nossa lição desta tarde, início de noite, é declarar, lembrar e defender a nossa posição, a nossa fé, que Jesus é Deus. Diga assim, eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Aleluia, Jesus Cristo é Deus. Hoje nós vamos demonstrar a natureza divina de Jesus Cristo na Bíblia, explicar algumas heresias, a principal dela, que teve forma maior no arianismo, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso também, e também explicar como a gente defende, como a gente percebe que é uma falácia aquilo que eles estão ensinando, usando a Bíblia para ensinar uma mentira. Jesus é Deus e ponto final. A gente que está disposto a acreditar na palavra de Deus, a gente não tem dificuldade em acreditar nisso. Se eu disser para os irmãos, olha, Jesus é Deus, está escrito na Bíblia, já lemos um texto aí, já foi feita a leitura oficial, a leitura bíblica em classe lá no início, o texto áureo está mostrando, Jesus é Deus, você crê? Então já era para nós, já é suficiente em saber, porque nós cremos na palavra de Deus. Mas muitos estão usando a palavra de Deus e não estão pensando nisso. Por isso que é importante a gente fazer reflexões bíblicas para entendermos de verdade a palavra de Deus. Recentemente eu estava fazendo alguns estudos sobre aprendizado e muitas pessoas, o que mais a gente observa é que as pessoas, eles leem um livro hoje e semana que vem esquece. Eles ouvem um estudo hoje e na outra semana esquecem. Por quê? Porque não houve a reflexão. E por isso que, mesmo que a gente já creia, eu creio que Jesus é Deus, só por esse texto aqui já é suficiente para me crer, é importante a gente fazer uma reflexão bíblica para ter a nossa defesa de fé consolidada, para que a gente possa dar resposta da nossa fé. Nós não cremos aleatoriamente, nós cremos com verdade, com raciocínio, e isso é necessário uma reflexão. E aí eu quero fazer algumas perguntas. Você já parou para pensar o que esse capítulo de João, capítulo 1, do versículo 1, se não me engano, ao 9,
aliás, ao 14, o que esse texto tem mostrado para nós, o que esse texto tem revelado para nós acerca de Jesus. Eu vou pedir só para baixar um pouco o fundo musical, pelo menos aqui para o retorno. O que esse texto, você já parou para pensar nessas verdades? Jesus era o verbo desde o princípio. E ele estava, e ele era, pronto. Você já parou para pensar só nesse versículo e fazer uma mastigação, como uma referência que alguns pedagogos usam para reflexão, para o aprendizado, para meditar? São coisas que cansam a mente. São coisas que ocupam a nossa mente, mas que são coisas que nos alimentam. Eu vi recentemente uma pessoa dizer, eu suspeito de quem foi, mas não lembro agora, não tenho certeza. Mas ele disse, olha, para o corpo, nós precisamos alimentar o corpo como? Comida. Até a sintética alimenta. Pode não dar resultado com longo prazo, mas vai dar câncer, vai dar problemas, entre outras coisas. Mas no alimento, alimenta. Só que você tem que parar para comer, sim ou não? No espírito, como é que a gente alimenta o espírito? Orando, muito bem. O que mais? Jejuando e santificando. Exatamente, isso alimenta o espírito. E a alma? Como é que a gente alimenta a alma? E não esqueça que o Senhor Jesus disse uma vez, olha, onde está o teu olho, está o teu coração. Onde está o seu raciocínio, está o teu coração. Se o seu olho é trevas, imagine como está o interior. Se o seu olho é luz, o seu interior tem, como é que a gente alimenta a alma? Se alimenta a alma, irmãos, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, lendo para a gente agora, porque a leitura faz parte disso, né? Mas, por exemplo, antes de ter escrita, as pessoas fazem isso, reflexão, parar para meditar, parar para pensar, isso aqui é verdade mesmo? Isso aqui, como é que isso aconteceu? Parar e gastar tempo. Mesmo que a gente não tenha uma ideia de o que está pensando, mas parar, olha, está escrito que Jesus é o verbo. Ele estava no princípio. Ele era Deus. Ele estava com Deus. O que quer dizer isso? E muitas pessoas pegaram esse texto e estão criando uma heresia, que é a heresia de que Jesus não é Deus. Só que a gente vai ver que esse texto está dizendo que Jesus é Deus. Você vê como é que são as coisas? Então nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa doutrina. Primeiro, nós temos uma declaração de fé. Jesus é Deus. E por que a gente diz que Jesus é Deus? Porque a Bíblia diz, está escrito, que Jesus é Deus. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Vamos repetir o texto áureo. E o verbo era Deus. Esse é uma parte do textuário, melhor dizendo. Você já tem aí, mesmo que esteja no passado, embora a gente vai explicar essa questão do passado, você está dizendo aí, o texto está dizendo, o autor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, Jesus é Deus. Quantos podem dizer amém? Em outra passagem, João capítulo 20, versículo 28, Tomé, ele não estava muito acreditando que Jesus tinha ressuscitado, mas em algum momento ele disse, Senhor meu e Deus meu. O que é que Tomé está dizendo ali em João capítulo 20, versículo 28? O que ele está falando? Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Senhor meu. Só que ele colocou uma adicional, porque um patrão e um funcionário, o patrão é senhor do funcionário, em suas limitações para aquela época, mas comparando ao passado, é mais ou menos isso, sim ou não? Só que ele diz uma coisa, olha, o Senhor, Jesus é o meu Senhor, eu declaro que eu estou ao teu serviço, eu estou na tua dependência, mas ele diz, e Deus meu. Ou seja, ele está dizendo, Jesus é Deus e este Deus é meu Senhor. Você pode também dizer assim? Você pode dizer, Jesus é o meu Senhor
e o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, já temos essa declaração de que Jesus é o Senhor. Na Bíblia nós vamos encontrar várias declarações de que Jesus é Deus através de seus atributos absolutos. Que atributos absolutos são esses? Por exemplo, a onipotência. Aliás, eu sempre digo que para ser Deus tem que ter pelo menos 3 características, 3 atributos, no mínimo. Quem tem essas 3 tem as outras características para ser Deus. Onipotência. O que é onipotência? Todo poder. Mesmo que ele liberou poder para outras pessoas usarem poder, ele ainda está sob o controle daquele poder que ele deu àquela pessoa. Vamos dizer amém? A autoridade política tem poder, sim ou não? Mas Jesus disse, Deus deu autoridade para ele. Mas Jesus disse, é-me dado todo poder. Ou seja, se a autoridade que ele delegou não estiver cumprindo, ele tem poder para tirar. Ele tem poder para reverter. Ele tem poder para mudar. Ou ele tem ainda poder para consolidar. Sim ou não? Então, este é o primeiro atributo que a Bíblia apresenta, que Jesus é Deus, que declara que Jesus é Deus, é essa onipotência. Ele pode todas as coisas. É por isso que a gente ora para Jesus curar. Porque ele pode. É por isso que a gente ora para Jesus libertar. Porque ele pode. É por isso que a gente ora para Jesus mudar a história. Porque ele pode. É por isso que a gente ora para Jesus mudar autoridades. Porque ele pode. É por isso que a gente ora para Jesus quebrantar corações. Porque ele pode todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor. Jesus também é eterno. E aí, nessa eternidade, nós temos aí um atributo, ou os 2 atributos, que é a onipresença. Ele é eterno porque ele não teve um início. Aliás, ele que criou essa questão de tempo. Se a gente entender que o tempo e espaço foi criado por Deus, e aí quando eu digo Deus, eu estou usando as 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foram eles quem criaram. Sabe as irmãs quando vão fazer lá um bolo? Sim ou não? Elas pegam a farinha de trigo, ou outro tipo de farinha, se tiver alergia lá ao trigo, pegam a farinha, de qualquer forma tem que ter farinha, sim? Tem que ter alguma coisa oleosa, sim? Eu acho que é assim que o pessoal faz bolo, né? Um azeite, um óleo, margarina, vocês entenderam? Pega alguma coisa oleosa. Ou pega leite ou pega água. Mistura tudo, amassa, mistura, bate no liquidificador, bate alguma coisa, depois bota no forno. Aí fez o bolo. Antes daquilo ali, o bolo existia? Depois que foi feito, o bolo existe? Pois é. Da mesma forma que quando a gente cria alguma coisa e o que a gente cria só existe a partir do momento que a gente cria, assim é o tempo e o espaço. Jesus é eterno. E ele é tão eterno que ele criou essa noção de tempo e espaço. Haja luz. E Jesus disse, e Deus disse, haja luz. Para quê? Haja luminares no céu, o sol, a lua, as estrelas. Para quê? Para contar os tempos. Para eles aprenderem a contar os tempos. Mas Jesus já existe há muito tempo. Muito tempo antes. Já existia o Senhor, nosso Senhor. Jesus é eterno. Jesus também, ele é onipresente. E aqui já derruba qualquer outro tipo de Deus que se diz Deus. Porque tem Deus do sol, mas quando vem a nuvem, não está reinando. Não diz lá que o sol é um Deus? Ou o Deus que controla o sol? Mas e os que controlam as nuvens? Tapa a nuvem. E o que controla a rotação da terra? Ou seja, o que falam aí fora que pode ser Deus que controla o sol, que controla a lua, que controla a chuva, que controla vento, que conversa fiada. Eles não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Agora, nesse exato momento, tem região que está noite. Aqui, em tese, era para ser noite, está claro, mas daqui a pouco vai estar noite. E enquanto aqui estiver noite, vai ter um lugar que o sol vai estar brilhando a pino. Ardendo daquele jeito que ele gosta. Entenderam como é que o que eu estou falando? Jesus está agora, nesse momento aqui em Santarém. Jesus está nesse momento lá na festa de Bolueta, na Espanha.
Jesus está nesse momento lá no Brasil, Jesus está nesse momento lá em Guiné-Bissau, Jesus está nesse momento lá no Japão, que está à noite ainda, Jesus está nesse momento, Jesus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Sabe aquela estrela que você admira e vê, olha que estrela bonita, Jesus está lá. Por isso que eu não gosto muito da ideia de algumas pessoas falam, olha, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Eu não gosto dessa ideia. Porque isso demonstra que a pessoa chegou atrasada. Mas tudo bem, Jesus está em todos os lugares, sim ou não? Eu entendo que a pessoa está falando que Jesus já estava, porque Jesus já está em todos os lugares. Agora não confunda estar com se manifestar. E o culto, Jesus se manifesta quando tem um. Pastor, e quando a Bíblia, Jesus disse que era 2 ou 3. Sim, 2 ou 3, ele está no meio. Quando tem um, está do lado. Sim, eu acho que isso é a matemática, essa é a lógica. Se uma pessoa chega aqui ou em qualquer lugar e diz, Deus, eu quero te adorar, ele manifesta a sua presença. Se 2 ou 3 se juntam, nosso objetivo é adorar a Jesus, adorar a Deus, ele se manifesta. Ele está presente em todos os lugares e aonde tem adoradores, ele está manifestando a sua presença. Você crê que ele está aqui nessa hora? Aleluia, então adora ele, ele é onipresente. Outra característica que só Deus pode ter. Então, o Deus da mitologia grega que controlava as correntes marítimas, foi vencido por que controlava, sei lá, outra coisa lá. Meu irmão, Deus controla tudo, ele está presente em todos os lugares. Pode até ter autoridade que ele permitiu controlar alguma coisa, mas ele está em todos os lugares e ele pode todas as coisas. Só isso aqui já dá para seguir Jesus eternamente. Confiar em Jesus, só em saber dessas coisas, mas tem mais. Jesus é onisciente. O que é onisciência? Ele sabe de todas as coisas. Um exemplo disso, quando Jesus manda os discípulos. Segue na câmera não, moço. Eu quero limpar o nariz. Essa, mano. Quando Jesus mandou os discípulos ir para o mar, lembra lá que Jesus mandou os discípulos no mar e ficou no monte? Está escrito que estava tudo escuro. O texto é bem claro lá, estava tudo escuro. Eles estavam no meio do mar da Galileia. Jesus estava no monte. O texto diz que Jesus do monte viu os olhos dos discípulos. Isso porque Jesus estava encarnado. Mas Jesus, ele já ressuscitou em carne e já manifesta a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus sabe tanto de todas as coisas que antes mesmo da gente pedir, ele já sabe o que a gente vai pedir. Antes mesmo da gente pedir, ele já sabe por que a gente quer pedir. Porque está no nosso coração o desejo de pedir aquela coisa. Ele já sabe de todas as coisas. Jesus é Deus. E isso onisciência é atributo ou características de uma pessoa que é Deus. Jesus é Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Então diga assim, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Sabendo que Jesus é Deus, nós temos que também entender algumas coisas. Já foi explicado em outras aulas sobre a questão da Trindade. Deus, ele é um só, mas ele coexiste em 3 pessoas. Ele é uma unidade composta. Eu já disse aqui, tem irmãos aqui que tem nome composto como eu. O nome é João Áquila, mas esse nome é composto por 2 nomes. Não sei quem inventou essas artes, até que foi bom porque tanto de João, ainda mais aqui em Portugal, é mais fácil facilitar. Só que aqui pega o final, né? Então o que tem de João Santos, deu na mesma. Mas vocês entenderam que o nome tem nome, é um nome só, mas é composto. Um casal, um casal é uma unidade composta. Composta por quê? Por 2 pessoas. Por um homem e uma mulher. Perceberam o que é unidade composta?
Isso é a Trindade, isso é a divindade. Deus, ele é um, mas ele é um que coexiste em três pessoas. Isso já foi ministrado em outros sábados recentemente. Mas só para os irmãos lembrar que Jesus, ele é uma das pessoas da Trindade. Às vezes a gente usa que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, aí muitas pessoas dão a ideia de que Jesus ele é o segundo. Mas Jesus não é o segundo. Jesus, tanto Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eles são um ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas, eles são onipotentes ao mesmo tempo, ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas. Os três formam esta unidade, e esta unidade chamamos Deus. Quantos podem dizer amém? E por não entender a questão da Trindade, muitas pessoas começaram a questionar a divindade de Jesus. E aí onde nós chegamos nas heresias que negam a divindade de Jesus. Nós temos uma heresia que diz que Jesus não é Deus, que começou com os ebionitas. Não temos uma ideia de quem liderava este grupo, mas é um grupo de cristãos judeus que aceitaram a fé cristã, mas eles diziam, olha, Jesus não é Deus. Quando os apóstolos estão falando que Jesus é Deus. Quando o apóstolo Paulo está falando que Jesus é Deus. Quando todas as características apontam para Jesus é Deus, eles estão negando a divindade de Jesus. Depois vieram um outro grupo, que é os monarquistas dinâmicos, que é dentro também do cristianismo e dentro de Israel, não sei por que usaram esse nome, monarquistas dinâmicos, que eles acreditavam que Jesus ele é rei, mas ele não é exatamente Deus. Qual era a ideia desse grupo? A ideia da defesa de que Deus é um só. E como Deus é um só, não pode ser em duas ou três pessoas. Então eles negavam que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas recebeu o poder de Deus a partir de um certo momento. Alguns diziam que a partir de quando ele começou o ministério, outros falam quando ele foi batizado nas águas, ele recebeu o poder de Deus. Então eles defendiam essa questão de que Jesus não é Deus, porque Deus era um só, e Jesus até recebeu o poder de Deus, mas ele não era Deus. Outro grupo, e aí este grupo é o grupo que consolidou esse movimento, que é o arianismo. Arianismo tem nada a ver com os arianos lá da Alemanha, da época da Segunda Guerra, não tem nada a ver, tá? O arianista aqui é um grupo liderado por Ário. Quem é Ário? Ário é um presbítero da igreja, se não me engano, de Alexandria. Eu anotei aqui. Ário era presbítero da igreja de Alexandria. E ele fundamentou essa doutrina de que Jesus não é Deus. Ele organizou a doutrina, ou a heresia, que não é doutrina, de que Jesus não é Deus. E aí a gente vai ver por que eles usavam, por que eles acreditavam nisso. Então eu vou pedir para alguém abrir Provérbios 8, capítulo 8, versículo 22, e ler aqui no Provérbios capítulo 8, versículo 22. Quem achou pode ler? O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Eles pegam esse texto e dizem, olha, se o Senhor me possui desde o início, desde o princípio, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, ou seja, Jesus não pode ser Deus porque ele já tem um início de existência, pelo menos. Outro versículo que eles usam, daqui a pouco a gente vai meditar um pouquinho sobre esses versículos. Quero que alguém abra Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eles usam Provérbios 8, 22, que o Salomão diz que o Senhor, Deus falando, né, o criou desde o princípio dos seus caminhos. Ou seja, Jesus teve um início a partir desse início criado por Deus. E agora eles vão
os arianistas pegam um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, para defender sua ideia. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eles pegam esse texto e dizem, Jesus é o primogênito. Deus também criou Jesus. Assim como ele nos criou, ele criou Jesus, pois ele é o primeiro. Outra passagem que eles usam para dizer que Jesus não é Deus. João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Eu estou forçando esse texto porque quem vai chegar para conversar e dizer que Jesus não é Deus provavelmente vai usar esses textos. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Muito bem. Então qual é a lógica aqui dos arianistas? O arianismo, ou as pessoas que seguem ao presbitário? A lógica é que se Jesus foi criado no caminho, ele não é eterno. Se Jesus é o primeiro, ou seja, ele foi também criado. E para ser Deus tem que ser a criatura, tem que ser o Criador, não a criatura. E aqui o terceiro texto, são os três textos que eles mais usam, está falando, se Jesus foi enviado por Deus para ser vamos dizer assim, uma imagem, Jesus está subordinado a Deus. E dentro dessa categoria, eles não são unânimes nesse entendimento. Uns dizem, olha, que Jesus é Deus de segunda categoria, porque ele foi criado e passou a ter poder de Deus. E outros falam que Jesus, na verdade, não é Deus, ele só recebeu o poder de Deus. Ok. Então vamos então entender por que eles entendem errado esses três textos. E aí nós vamos deixar bem claro. Vamos ler então João capítulo 1, versículos 1 a 3. Quem está na leitura da revista? João capítulo 1, versículos 1 a 3. João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eles pegam alguns textos e ignoram toda a verdade de outros textos. Mas vamos entender esse texto. Esse texto está realmente dizendo que Jesus teve um início? Esse texto está realmente dizendo que Jesus é o primeiro? Vamos então entender essa vamos dizer assim, essa heresia. Vamos desmontar esses argumentos e vamos começar pelo texto que ele diz que Jesus estava no início da criação, né? Foi criado por Deus, estava no início dos caminhos de Deus, que é Provérbios 8, 22. Eles usam a tradução da Septuaginta, que diz que Deus criou a sabedoria no princípio. Só que o texto não diz que Deus criou a sabedoria no início. No original, o texto é Canaã. Não sei agora como é que é a pronúncia, não fiz a audição da pronúncia desse texto em hebraico, estou aqui aportuguesando. Canaã, que significa obter, adquirir ou possuir, e não necessariamente criar do nada. Eles pegam esse texto como se Deus tivesse criado do nada a sabedoria. Mas o que Salomão está falando é que o Senhor, o Senhor possuiu sabedoria desde o início dos caminhos. É isso que Salomão está querendo dizer. Não está dizendo que no início o Senhor criou a sabedoria. Não é o termo aqui bará, por exemplo, que é o verbo de criar do nada, que é o mesmo verbo que o Senhor utilizou lá em Gênesis 1, que do nada criou todas as coisas. O texto Caná está dizendo, e o contexto que Salomão está falando, olha,
desde o início o Senhor possui sabedoria. Desde o início dos caminhos, que os caminhos foram criados, Deus já possuía sabedoria. É isso que o texto de Salomão está dizendo. Ou seja, eles interpretaram Salomão errado. Eles interpretaram Provérbios 8, 22 errado. Outra refutação, né, que é Colossenses 1,15, que nós lemos que o Senhor Jesus, ele é o primogênito. E se ele é o primogênito, ele é o primeiro das criaturas. E o primeiro das criaturas, então ele não é o Criador, ele é criatura. No grego bíblico a palavra é protótokos. É um trava-língua que eu consegui falar, graças a Deus. Mas esse protótokos, ele quer dizer hierarquia, primazia e honra. Ou seja, ele é o primogênito na hierarquia, não na criação. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E está escrito que, por causa da vitória que ele obteve dentro da sua própria criação, foi dado a ele um nome que é todo sobre todo nome. O termo que Paulo usa, protótokos, refere à hierarquia, primazia e honra, e não em ordem cronológica de nascimento. Não é pela ordem de nascimento. Significa que ele tem a soberania. Ele foi criado para ser soberano sobre toda a criatura. Ou seja, Jesus é primogênito, nesse caso aí, em relação à criatura, em relação às obras de Deus, principalmente em relação à terra. Jesus é soberano, ele é primogênito, ele é soberano sobre esta criação. É esse o contexto que Paulo está usando lá em Colossenses. Cadê Colossenses? Colossenses 1:15. Outro texto que eles usam é João 1. Eles usam: houve um tempo em que o Filho não existia, porque o texto lá está no passado, sim ou não? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, ou seja, dá a entender, uma leitura rápida, pode ser que houve um tempo que o verbo não era Deus, não existia o Filho de Deus. Só que João, capítulo 1, versículo 1, afirma que no princípio era o verbo. O uso do verbo está no imperfeito, no passado imperfeito, não está no passado direto. Olha, ele era o original, estou falando, nas traduções está dizendo que era, mas no grego está querendo dizer assim, ele já estava lá no princípio. Não é que está dizendo que ele começou a partir daquele momento, não, ele já estava lá e ele continua e ele é e será eternamente Deus. Eu estou usando aqui o texto para mim não me perder no raciocínio, para mostrar aos irmãos que Jesus, ele não passou a existir, ele já existia. Você pode dizer amém? Então os arianos, os três principais textos deles são erros de interpretação, e na sua maioria erro de interpretação não é nem teológica, interpretação gramatical. E nós não podemos dizer que Ario, ele era grego, Alexandria, presbítero em Alexandria, ele entendia do grego. Ou seja, ele se deixou enganar por algumas verdades e ignorou um monte de afirmações que diz que Jesus é Deus. Ele pegou um copo de água, dizendo aqui uma que dá a entender, se fosse pegar ao pé da letra, podia dar a entender que ele não era Deus. Ele pegou um copo de água e esqueceu que tem um oceano dizendo que Jesus é Deus. Eles se ficaram no copo de água e esqueceram do oceano. Quem é que tem mais valor? Só que a gente já viu aqui que o copo d'água ele entendeu errado. O copo d'água é transparente, ele viu amarelo. O copo d'água não tem cor, ele disse que disseram que a água era doce. Ou seja, eles interpretaram errado. E vou repetir aqui a refutação que nós temos desse texto, que ele entendeu errado. Ele entendeu que a natureza de Cristo foi estabelecida depois de um tempo. Mas, ou seja, foi criado a partir de um tempo. Só que o texto não diz que ele foi criado a partir de um tempo. O texto está dizendo que Jesus é o primogênito, mas o verbo é o caná, não é o verbo bará.
O verbo que está dizendo ali, olha, Jesus é soberano sobre todas as criaturas. Por isso que Paulo diz que Jesus é o primogênito. Não é porque ele foi o primeiro. Por exemplo, eu sou o primogênito da minha casa. Da casa dos meus pais, melhor dizendo. Da minha casa é Lucas. Eu sou o primogênito. Só que eu sou o primogênito porque eu nasci primeiro na casa dos meus pais. Amém? Só que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Jesus é soberano. Eu sou o primogênito em casa, mas quem manda em casa é meu pai. Ponto final. Em tese era para me mandar na minha casa, né? Mas eu tenho suspeita que não. Mas os irmãos entenderam o que é que eles confundiram? O que é que Paulo está falando? Olha, Jesus é soberano. Jesus é soberano sobre a sua vida. Jesus é soberano sobre as árvores que foram criadas por Deus. Jesus é soberano sobre os anjos. Jesus é soberano sobre tudo. Se você olhar a carta aos Hebreus, você vai observar que Jesus é soberano sobre todos. Primogênito sobre todos. Essa é a ideia de primogenitura que o texto grego passa. E também eles usaram outro texto e esqueceram que protótocos refere-se à hierarquia, primazia e honra, e não à ordem cronológica. Também eles esqueceram que o verbo de João 1, e aí na verdade é de João capítulo 1 todo, né? O verbo está no... que agora eu esqueci, mas se não me engano é pretérito imperfeito, passado imperfeito. Que está dizendo aqui, mas é só para dizer... Tem uns irmãos que dizem assim, olha... os irmãos usam muito isso aqui em algumas declarações do texto. O texto disse... O texto vai dizer. O texto não vai dizer, porque já disse. E se a gente acredita que a Bíblia é verdade hoje, então o texto não vai nem dizer, nem disse. O texto diz. Amém? Só que a gente usa, não é tão... o texto vai dizer que é uma forma, uma conjugação imperfeita para dizer que como é que está organizado o pensamento. Só que se a gente for organizar melhor o mesmo pensamento, não é o vai dizer. O texto diz, mesmo que já foi dito. Alguns há 2.000 anos atrás, alguns há 3.000 anos atrás, alguns há 5.000 anos atrás, mas ele é real, é verdade nos nossos tempos, porque Jesus está muito antes do tempo. Os irmãos podem dizer amém? Glória a Deus. Então, passado por essa defesa da nossa fé, combatendo os principais textos, que, irmãos, esse é o principal texto. Imagine o que é que vão ter mais para combater que Jesus é Deus. Esses são os 3 principais textos que eles usam. Que Ario usou, e é bom lembrar que Ario, ele foi combatido e derrotado. Deixa eu ver aqui. Em um concílio. Eu estou tentando lembrar aqui. Isso, concílio de Nicéia. É o que eu anotei aqui no meu apontamento. Ele foi derrotado no concílio de Nicéia. Ele foi lá dizendo que Jesus não é Deus e se quebrou. No concílio de Nicéia está lá escrito, foi declarado, é declaração de fé da igreja de Cristo. Jesus é Deus. Quantos acreditam que Jesus é Deus? Então diga, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, Ele é meu Deus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor para todo sempre. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Assim sendo, meus amados irmãos, nós temos que entender que uma pessoa que diz que Jesus não é Deus, ele precisa torcer muito o texto sagrado. O que é torcer? Qual é a ideia de torcer? A figura de torcer é as irmãs lá, ou os irmãos, né? Vai lavar roupa, não está usando a máquina de lavar, lava, enxágua, aí para tirar o excesso de água, faz o que com o tecido? Um pano, a roupa, torce. Eles torcem para poder ver se sai alguma coisa. E aí deixa tudo distorcido. Porque eles pegam uma verdade, mas aqui está amassado, está distorcido. Aí eles voltam, quando a gente amassa uma roupa, a tendência é ele ficar amarrotado, sim? Então eles pegam, torcem o texto e apresentam ele amarrotado. Só que nem torcido eles conseguem ignorar, embaraçar, atrapalhar a verdade de que Jesus é Deus. Assim nós cremos, assim declaramos e assim viveremos pregando que Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus e Ele está aqui nesta noite. Ele está nos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós.
Ele está conosco o tempo todo. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé. Diante do exposto, a conclusão que nós podemos ter é que somente Deus pode salvar. E somente Ele é o Salvador. A gente tem na Bíblia elementos sólidos para dizer que somente Deus podia salvar o homem do pecado. E a gente tem elementos sólidos na Bíblia e na história de que Jesus é este Deus que salvou a humanidade. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então vamos ficar em pé. Que a bênção do Senhor continue sobre todos nós. Vamos renovar a nossa fé, irmãos. Às vezes o que nós precisamos fazer é renovar a fé. Fortalecer a fé. Irmãos, quem era o pai da fé na Bíblia? Jesus. Quem era o pai da fé na Bíblia? 1, 2, 3. Vocês estão com dúvida, irmãos? Vocês ainda estão com dúvida? Quem era o pai da fé na Bíblia? Abraão, diga com firmeza. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro que levou a fé a sério de que Deus iria salvar a humanidade em Jesus Cristo. O texto em Hebreus é Paulo falando, que, olha, outra forma perfeita de dizer, Paulo falando, que Abraão viu quando foi levar Isaac, ele viu o cordeiro, e ele não viu um cordeiro, um animal, ele viu Jesus, e ele entendeu aquele processo, naquela caminhada, que Jesus seria o substituto, e que Jesus, sendo o substituto, ele salvaria a humanidade. Abraão é o pai da fé. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei que a gente precisa renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. O texto de Paulo diz, se não me engano é Romanos, capítulo 2, ou 3. Paulo disse, aqui eu posso dizer que Paulo disse porque foi ele escrevendo, né? Mas a Bíblia diz que Abraão fortalecia a sua fé, dando glória a Deus. Irmãos, o pai da fé, que demonstrou que realmente tinha fé. Se tem um camarada que a gente pode dizer, esse tem fé, é Abraão. O texto diz que Abraão fortalecia a fé. Aí vem os amarelos como nós, achando que não, já temos fé suficiente. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Dá glória a Deus nas suas tribulações. Dá glória a Deus nas suas bênçãos. Dá glória a Deus em saber que Ele é Deus. Então vai glorificando ao Senhor, vai exaltando ao Senhor, e isso fortalece a nossa fé. Quantos podem dizer amém? Por isso, irmãos, que eu dou glória a Deus, às vezes do nada, sem só glória mesmo. Tem momento que eu tiro, é um momento que eu fiz com propósito, que eu fiz com Deus. Tem momento que a gente para fazer orações longas, e quando a gente para fazer as orações longas, a gente projeta, né, programa qual vai ser o tempo de cada propósito de oração. Se você for para orar sem propósito, sua oração não vai durar 5 minutos. Às vezes com propósito dura, né? Então, imagine 100. Então eu vou com os propósitos, tenho os propósitos da igreja, tenho um propósito de orar pela minha esposa, tenho um propósito de orar pelo meu filho. Orações longas, pelo pastor Robson, pelo meu pai, pela minha sogra, até pela minha sogra e meu sogro eu oro. Meus cunhados, eu oro por todo mundo, tá? Eu estou orando. Eu tenho uma programação de orar por eles. Só que eu tenho também um desafio de ter um momento só de adorar ao Senhor, só de glorificar ao Senhor. Porque se estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, me dá fé, glorificar Ele, fortalece essa fé. Aí vem terremoto e não derruba, não destrói a minha fé. Você crê nisso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos em Tua presença. Ó Pai amado, e renovamos nesta tarde, ó Deus, a nossa fé de que o Teu Filho Jesus é Deus contigo. Que, ó Deus, o Senhor, o Filho e o Espírito Santo trabalham desde a eternidade para que nós pudéssemos ser salvos. E nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Cremos que o sacrifício dele na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados, é suficiente para me purificar, para me limpar, e é suficiente para dar-me a esperança de uma vida eterna contigo.
Pai amado, nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele que é o nosso Deus. A Ti, Senhor, honra, glória e louvor para todos sempre. Quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta às 18 horas com um grande culto de celebração. Aos nossos irmãos da internet, Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Façam com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Amém.